intervalo no meio, tá bom? Vou garantir o intervalo normal no meio, mas aí, quando a gente voltar do intervalo, eu vou esticar até eu conseguir terminar o conteúdo. Vou colocar aqui a apresentação para vocês. Tirar. Pronto. Minha tela já está aí para vocês, né? Tá? Não vi a resposta. Não vi a resposta nem ouvi. Não estou vendo no chat. Alguém fala, avisa para mim se está aparecendo na tela. Minha tela já está aparecendo. Tá sim, obrigado. Eu já estava pensando, pronto, caí e ninguém está me ouvindo, estou falando sozinho. Então, vamos lá. Hoje vamos começar a falar de física moderna. Basicamente, o que se chama de física moderna é tudo que foi desenvolvido por volta dos anos 1900 até hoje. Todos os novos desenvolvimentos da física de 1900 até hoje a gente chama de física moderna. Claro que dentro da física moderna já tem algumas classificações, alguns nomes especiais que são dados, mas se a gente for separar a física entre a física clássica, a física mais antiga e a física mais atual, o ponto de quebra acontece mais ou menos ali nos anos 1900. O que eu escolhi trazer aqui do que é física moderna? A gente vai começar fazendo uma introdução às ondas eletromagnéticas, dar uma visão rapidinha sobre o que é uma onda eletromagnética, de onde é que como é que elas foram previstas, e estudar um pouquinho do comportamento das ondas eletromagnéticas. Vai ser bem pouquinho, não vai ser muita coisa não, tá bom? O estudo das ondas eletromagnéticas vai acabar nos levando às origens da física moderna. Não sei porque aqui apagou. A primeira parte da física moderna que a gente vai ver, né, depois de entender as origens, a gente vai perceber nas origens que a física moderna basicamente surgiu de duas novas teorias para a física. Uma delas é a teoria da relatividade, que a gente vai tentar ver na aula de hoje, e essa aula para outra turma, que não dava tempo de falar sobre os efeitos relativísticos no tempo normal da aula, eu ia precisar de um tempinho a mais, por isso que eu já pedi para vocês essa folguinha aí, de passar alguns minutinhos para a gente não precisar marcar aula extra. Bom, então vamos começar aqui com as ondas eletromagnéticas. Eu esqueci de corrigir esse erro aqui, ondas não tem acento, né? Não faz sentido esse acento. Esqueçam ele, por favor. Vai aparecer 2 vezes na minha gravação esse ondas com acento. Bem, estudar as ondas eletromagnéticas, basicamente, a gente já falou no passado, justamente nas aulas de ondulatória, da existência de ondas eletromagnéticas. Inclusive a gente classificou as ondas como elas sendo de 2 tipos, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, mas as ondas eletromagnéticas, elas não surgiram, a ideia de onda eletromagnética não surgiu tão naturalmente quanto as ondas mecânicas. As ondas do mar, elas eram visíveis para o ser humano desde os primórdios da humanidade. Já as ondas eletromagnéticas demorou muito para a gente conseguir medir uma onda eletromagnética e ter certeza de que, de fato, existe uma onda eletromagnética, porque o comportamento ondulatório para as ondas eletromagnéticas, ele não é visível ao olho nu. A gente fala que a luz é uma onda, mas você não vê a luz com esse sobe e desce da perturbação que a gente vê nas ondas do mar. É um pouquinho mais difícil de visualizar isso, mas a gente consegue medir de alguma forma. E o estudo das ondas eletromagnéticas de uma forma mais consistente, de entender as suas características de forma até matemática, iniciou-se com as hipóteses de Maxwell, né, esse físico alemão que nasceu ali em meados do século XIX e fez um trabalho basicamente teórico, e aí é importante ver isso para quem aí pensa em ir para alguma área da ciência e está na dúvida se vai para a ciência
teórica ou experimental, qual delas é a melhor, não dá para classificar uma como melhor ou pior do que a outra, não, porque ambos são importantes. O caso do eletromagnetismo é um caso desses, em que Maxwell era um físico matemático, uma pessoa que tinha uma extrema habilidade para física teórica, e que ele desenvolveu a teoria do eletromagnetismo baseado nos resultados experimentais de Coulomb, Ampère, Faraday, Lenz e diversos outros cientistas que estudaram fenômenos tanto da eletricidade quanto do magnetismo. E quais foram as hipóteses de Maxwell, né? O que foi que ele colocou na teoria dele? Bem, olhando para o resultado dos estudos de Coulomb, dos estudos e experimentos de Coulomb, Ampère, Faraday, Lenz, Biot-Savart e vários outros cientistas, Maxwell detectou o seguinte padrão. Primeiro, que sempre que você tem um campo magnético variável, esse campo magnético gera efeitos que são equivalentes a de existir também um campo elétrico. Então, se tem um campo magnético que varia, esse campo magnético tem efeitos que são equivalentes a de ter um campo elétrico. E, o contrário, que um campo elétrico que varia gera efeitos que são equivalentes a de ter um campo magnético. Então, peraí, tem uma relação, essas duas coisas parecem que estão juntas. Magnetismo e eletricidade não são duas coisas completamente separadas, porque toda vez que o campo magnético varia, surge um campo elétrico, toda vez que o campo elétrico varia, surge um campo magnético. Então, no início do desenvolvimento da teoria de Maxwell, basicamente o que ele estava fazendo, ele estava unificando eletricidade e magnetismo. Isto estava fundando, Maxwell estava batendo ali o martelo para criar o eletromagnetismo, o ramo da física que estuda fenômenos elétricos e magnéticos, porque essas duas coisas estão sempre associadas uma à outra. Existe um caso especial em que pode existir campo elétrico e não existir campo magnético, ou o contrário? Existe, são os casos estáticos. Se você tiver uma carga elétrica parada, ela só gera campo elétrico. Se você tiver num referencial em que ela está parada, ela só gera campo elétrico. E um campo magnético, se a fonte de campo magnético estiver em um referencial com velocidade zero, parada, então, ou com velocidade, nem com velocidade constante, tem que ser velocidade zero. Então, ela não gera campo elétrico. Então, botar as fontes de campo paradas não gera o outro campo associado, né? Campo elétrico não gera magnético, magnético não gera elétrico. Mas isso aí é uma coisa bem relativa, né? O movimento é relativo, a gente já aprendeu isso lá na Física 1, que existem objetos que estão parados em um referencial e o mesmo objeto, no mesmo instante, está em movimento em outro referencial. E isso é um problema. A gente vai ver mais na frente que isso é um problema, né? Baseado nas hipóteses que ele fez e analisando de forma bem profunda os resultados experimentais e as equações das leis de Coulomb, Ampère, Faraday, Lenz e tudo mais, Maxwell conseguiu resumir todo o estudo do eletromagnetismo em 4 equações, que são chamadas as equações de Maxwell, né? Esse conjunto de 4 equações gerou a primeira grande unificação da física. Bem, lembra que eu falei já no passado, né? Maxwell começou seus estudos evidenciando que a eletricidade e o magnetismo faziam parte da mesma coisa. Então, ele já unificou eletricidade e magnetismo. De quebra, vai ter mais alguém que vai entrar nessa continha. Vocês vão ver já quem era. Que equações são essas? Bem, estejam preparados aí, né? Provavelmente vocês já estão sentados na cadeira ou deitados na cama, então não se assustem com estas equações, que são as equações de Maxwell. Primeira, segunda, terceira, quarta equação. Professor, eu sei nem ler essa equação. Normal, não tem problema. Essas equações estão escritas numa matemática que a gente não aprende no ensino médio. Um dia no passado, alguma parte desse negócio foi estudado no ensino médio. Hoje não se estuda mais, né? Já não faz mais parte do programa do ensino médio, a matemática que está aqui por trás. Mas eu posso, uma coisa fica evidente nessas equações aqui já. Primeiro, essas duas equações aqui não envolvem o tempo.
Essas aqui são as equações estáticas. Veja que não tem nenhum T aqui, né, que envolve o tempo nessas duas equações. E enquanto que essas duas equações aqui, ó, que envolvem o tempo, tem o tempo aqui explicitamente, elas são chamadas as equações dinâmicas. Então, em termos estáticos, dá para eu estudar campo elétrico e campo magnético, né, o E e o B, separados. No caso estático, eles realmente estão separados. Mas, no caso dinâmico, se houver variação no tempo, tudo que envolve campo elétrico envolve também campo magnético. Também, ó, envolve campo magnético, então envolve campo elétrico. Logo, num caso dinâmico, um caso que varia no tempo, não dá para separar os dois casos. É justamente as hipóteses de Maxwell. Um campo elétrico que varia causa um campo magnético que varia causa um campo elétrico. E essas equações aqui, a gente não vai tentar resolver, elas têm algumas maneiras simples de serem resolvidas utilizando uma matemática de nível superior, uma matemática de graduação, usando cálculo diferencial e integral. A gente não vai se preocupar com isso agora, mas também é verdade que para alguns problemas, principalmente para problemas reais, problemas do dia a dia, essas equações aqui são impossíveis de serem resolvidas exatamente. Você não tem como dar a resposta exata. Você tem como se aproximar. Você faz um cálculo numérico, e aí, sei lá, se a resposta for 30, imaginem que tem algum problema que você sabe qual é a resposta exata, e a resposta for um número 30, você consegue fazer uma continha aproximada e achar uma resposta 29,96. Então, você se aproxima do resultado, mas você não dá o valor exato. Então, para muitos dos problemas de eletromagnetismo moderno, a gente tem que simular a resposta numericamente. Então, a gente aproxima o resultado, a gente não resolve exatamente. E isso acontece para muitos casos reais, né? Na realidade, é quase impossível resolver essas equações para os usos do dia a dia. A gente resolve para problemas que a gente inventa, tipo aqueles probleminhas que tem uma carga pontual que não existe, porque não existe um corpo que não tem nenhuma dimensão, que se move num campo completamente uniforme, que também não existe, que tem sempre alguma deformidade no campo. Sabe aquela história que provavelmente vocês já ouviram, que os físicos trabalham no mundo das vacas esféricas? Pronto. No mundo das vacas esféricas, a gente resolve essas equações aqui exatamente. No mundo real, a gente não resolve de forma exatamente. Vou sim, logo no final da aula, quando eu for colocar a gravação, eu coloco os slides. Wallace, pode deixar. E aí, bem, resolvendo essas equações aqui, o que é que Maxwell acabou descobrindo? Que se resolver as equações dinâmicas para o campo elétrico e para o campo magnético, você vai prever que existe uma onda formada pelos campos elétricos e magnéticos. E aí, que ondas são essas, né? Vamos lá. Bem, resolvendo as equações de Maxwell, você descobre que essas ondas são ondas transversais, formadas por campos ortogonais, e essas ondas, se estiverem no vácuo, se movem sempre com a mesma velocidade, independente do referencial que você adotou. Bem, uma onda transversal com campos ortogonais que se locomove sempre com a mesma velocidade. Essa onda, ela tem mais ou menos essa cara, né? Como é que eu vejo essas características aqui? Por que ela é transversal? Porque, vejam, a direção de propagação aqui é essa, que está representado por esse carinha aqui, e a vibração dos campos, ó, forma 90 graus com a direção de propagação. Então, isso é uma onda transversal, né? A vibração ortogonal à propagação. Formada por dois campos ortogonais, e o que isso quer dizer? Eu vou mudar aqui a cor para facilitar enxergar. Quer dizer que se eu medir, ó, o ângulo aqui, ó, entre os dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, dá 90 graus. Logo, a propagação e os dois campos formam uma quina de parede. Você pode pensar assim, olha para a quina da sua parede. Você tem duas linhas formando 90 graus no chão e uma linha formando 90 graus na parede. Se a direção de propagação for a direção que vai do teto para o piso, então os campos magnéticos estão na direção das duas paredes que se encontram naquela quina. Essa é a ideia de uma onda transversal de campos ortogonais. E ela se propaga no vácuo sempre com essa mesma velocidade aqui, V.
Ainda resolvendo as equações de Maxwell, para você ver, as equações de Maxwell, elas realmente resumem todo o eletromagnetismo. Resolvendo as equações de Maxwell, dá para descobrir que velocidade é essa, não precisa nem medir. Você encontra na teoria que velocidade é essa para qualquer referencial inercial, qualquer um, independente se o referencial está se movendo para frente, para trás, para cima ou para baixo, no vácuo, a velocidade dessas ondas aqui, que as equações de Maxwell previa, ela é dada por esta expressão aqui, V igual a μ0, ε0. 1 sobre a raiz de μ0, ε0. Esses dois caras aqui, eles já apareceram para a gente lá no passado, μ0, ε0. Quando a gente estava resolvendo problemas de magnetismo, aparecia o μ0, 4π vezes 10 a menos 7, e problemas de eletrostática, aparecia o ε0, 8,85 vezes 10 a menos 12. Esse carinha aqui, a gente normalmente acaba não usando muito ele, porque ele tem um fatorzinho na frente, né, e a gente normalmente usa o K, né, o K0. Lembra lá da lei de Coulomb, né? A força entre duas cargas é K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Esse K0 está relacionado com ε0, né? Na verdade, K0 vale 1 sobre 4π ε0. Então, 9 vezes 10 a nona, que aparecia aqui no K0, está relacionado com esse ε0. Né? ε0 é 1 sobre 4π K0. E aí, se eu pegar esses dois valores aqui, ó, μ0 e ε0, jogar aqui dentro dessa equação, eu consigo calcular o valor da velocidade dessa onda. Então, Maxwell previu uma onda transversal de campos ortogonais que se locomove com uma velocidade que eu obtenho adicionando, né, introduzindo os termos dentro da equação, e está aqui, ó, a velocidade dessa onda é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Lembram que velocidade é essa aqui? 3 vezes 10 à oitava. Quem é que se locomove com essa velocidade? Alguém lembra? Essa é a velocidade da luz no vácuo. Opa, olha o sinalzinho aí. Maxwell previu uma onda transversal de campos ortogonais que se locomove sempre com a velocidade da luz no vácuo. Opa, será que essa onda eletromagnética não é a própria luz? Pode ser que seja. O que Maxwell está prevendo aí não é uma onda qualquer. Era a luz. Para resolver, para identificar o que era, a gente precisa realmente estudar um pouquinho mais a fundo, né? Como é uma onda, a gente sabe que essa onda que foi prevista, ela tem que seguir a equação fundamental da ondulatória, né, em que a velocidade, esse Czinho aqui é o símbolo internacional de velocidade da luz no vácuo, né? E essa velocidade está relacionada com a frequência da onda e com o comprimento de onda através dessa relaçãozinha, né, C igual a lambda F. O que mostra para a gente que quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda. E o contrário também é verdade, né? Se você for olhar para todos os valores possíveis de frequência que essas possíveis ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell possuem, você vai estar olhando para o espectro eletromagnético. O espectro é a listinha de frequências que a luz, ou melhor, que uma onda eletromagnética em geral pode ter, e a depender de que faixa de frequência você estiver, você vai ter um tipo de onda eletromagnética diferente. Vou apresentar aqui para vocês uma tabelinha que a gente vai olhar para alguns trechos do espectro eletromagnético. Aqui em cima, nessa faixa, eu estou com a frequência da onda eletromagnética medida em hertz, e aqui embaixo eu estou com o comprimento de onda da onda medida em metros, né? Estou vendo que a frequência e o comprimento de onda crescem em sentidos opostos, ou seja, quanto mais para a direita eu tiver aqui nessa figurinha, maior é a frequência, só que ao mesmo tempo menor é o comprimento de onda, tá bom? Varrendo o espectro do que tem a menor frequência, que é a maior frequência, aí que a gente já deu um nome, digamos assim, para eles, a gente começa com as menores frequências, são as frequências que a gente usa para transmitir informações
de rádio e TV, né? Então, as ondas de rádio estão aqui na menor faixa de frequências, e menor faixa já significa uma frequência de ordem de 10 a quinta, tá bom? Então, 10 a quinta até perto dos 10 a nona, aqui a gente transmite sinais de rádio AM, rádio FM e de TV. Aqui no meio também já tem um pouquinho das ondas de telefonia, né? Entre esse finalzinho aqui das ondas de TV e o início das ondas de micro-ondas, a gente tem os sinais de telefonia móvel. A partir do 10 a nona, mais ou menos a partir do 10 a nona, a gente tem as frequências que são utilizadas nos radares e que também são as mesmas frequências que são utilizadas lá no micro-ondas, que você usa para aquecer a sua comida. Por volta dos 10 a 12, a gente entra numa região do espectro chamada infravermelho. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre o infravermelho. Acima do infravermelho, a gente vai ter uma faixinha bem estreitinha da luz visível. Passou um pouquinho da luz visível, a gente entra no ultravioleta. Essas três aqui a gente vai falar ainda mais na aula de hoje. Foi o recorte que eu acabei escolhendo fazer, porque não tem muito tempo para falar tudo, né? Acima do ultravioleta, a gente tem uma faixa dos raios X, e tudo que está acima dos raios X a gente chama de raios gama, né? Frequências de raios gama. A gente vai dar uma olhada mais detalhada, né, com um pouquinho mais de detalhe nessas três faixas aqui: a luz visível, o infravermelho e o ultravioleta, né? Dentro do espectro visível, né, aquela faixinha de luz do espectro visível, que basicamente é a faixa das ondas eletromagnéticas que o ser humano tem sensibilidade no olho, ou seja, que o olho humano consegue detectar, né, e consegue transformar em alguma informação que o nosso cérebro interpreta como uma imagem. Essa faixa de frequência do espectro visível, ela começa na frequência de onda dos 430 terahertz, que é equivalente a mais ou menos 700 nanômetros, 700 vezes 10 a menos 9 metros, tá bom? E aí, por mais ou menos nessa frequência, a gente vai enxergar essa onda eletromagnética como sendo uma onda de cor vermelha. E aí, se eu for aumentando a frequência da onda, eu passo do vermelho para o laranja, para o amarelo, para o verde, azul, anil, violeta. Essas são as 7 cores que a gente costuma identificar como sendo as cores do arco-íris. Claro que existem outras cores que estão aqui no meio do caminho. Essas são as cores que eu consigo mais ou menos dizer que é fácil de reconhecer a diferença. Então, é fácil perceber a diferença entre o vermelho e o laranja, entre o laranja e o amarelo e o verde e o azul e o anil, há controvérsia, se é realmente fácil de perceber, entre o anil e o violeta. Mais ou menos aqui na onda, quando a gente chega no violeta, a gente está lá no limitezinho do violeta, a gente está em 790 terahertz, e num comprimento de onda de 400 nanômetros, né, 400 vezes 10 a menos 9 metros. Então, tudo que o ser humano enxerga está entre os 400 nanômetros e os 700 nanômetros. Anil, que cor é essa? Uma boa pergunta. O anil é uma coisa que parece azul, mas não é azul, parece violeta, mas não é violeta. Então, ele é uma cor intermediária entre o azul e o violeta. Tá? Eu posso pegar depois uma imagenzinha do espectro, e aí vai depender da tela do celular, como é que ele vai mostrar e não sei o quê. Pronto, é o ciano. Isso, parece com o ciano. Isso mesmo, uma cor parecida com o do ciano. Eu não sei se é a mesma cor, eu tenho um pouquinho de dúvida se é exatamente a mesma cor, mas eles são bem próximos, sim. Bom, ciano é uma cor bonita, né? Avançando aqui, né? Se eu tiver o espectro visível está limitado entre o vermelho e o violeta. Se eu tiver alguma frequência que está abaixo da frequência do vermelho, né, frequências que estão um pouco abaixo, não muito abaixo, mas um pouco abaixo da frequência do vermelho, eu vou estar na região chamada de infravermelho. Infra é o prefixo para o que está por baixo, né, o que está abaixo de alguma coisa. Então, o infravermelho está abaixo do vermelho em frequência, né? Infra, esse coisinha aqui significa abaixo.
Então, abaixo de alguma coisa, abaixo do vermelho. Se eu tiver uma frequência que está acima dos 790, um pouquinho acima dos 790, não pode ser muito, porque aí eu já posso entrar em outra faixa, mas um pouquinho acima do violeta, eu vou estar na região chamada ultravioleta, né? O ultravioleta é maior do que o violeta, né? O ultra é o prefixo de maior do que isso, tá bom? Então, a gente vai estudar, vai falar um pouquinho sobre esses dois caras, né? Então, tá acima, né? Acima do violeta, mais do que o violeta. Dentro desse espectro aqui, a gente já deu uma estudada em alguns efeitos interessantes que acontecem, né? No caso da ótica geométrica, por exemplo, a formação do arco-íris, que vem da dispersão da luz, o fato de que cada cor tem, cada uma dessas cores aqui, por terem frequências diferentes, ela tem índices de refração diferentes, e no material diferente do vácuo, elas se locomovem cada uma com uma velocidade diferente. No vazio, todas elas se locomovem com a mesma velocidade, né? Então, já estudamos um pouco do que está dentro desse espectro. E aí vamos falar um pouquinho do infravermelho. O que é o infravermelho? É uma região do espectro eletromagnético que tem uma frequência aqui, ó, que está entre, deixa eu corrigir aqui, se está errado, entre 1 terahertz e algumas centenas de terahertz, né, 400 terahertz ainda está dentro, 500 terahertz aí já entrou no vermelho, né, mas entre 1 e 400 e um bocado é infravermelho, e essa região do espectro é também chamada do calor radiante. Vou puxar uma coisa bem do fundo do baú aqui para vocês. Quando vocês estavam lá na Física 1, vocês possivelmente estudaram os mecanismos de troca de calor, quando estavam estudando termologia. E lá vocês estudaram 3 dos mecanismos de troca de calor. A transmissão por contato, a transmissão por convecção e a transmissão por radiação. A transmissão feita por radiação, ela acontece justamente dentro desta região aqui do espectro, entre 1 terahertz e algumas centenas de terahertz. E o calor radiante, ele permite que o fato de que corpos a uma temperatura acima do zero absoluto emitem obrigatoriamente uma radiação, que faz com que a gente consiga fazer algumas medições interessantes, como, por exemplo, nessa foto aqui, ó, vejam uma coisa interessante. Essa foto é uma foto tirada com a câmera normal. E a pessoa está com o braço embaixo de um saco plástico, um saco de lixo aqui, para pensar que é uma lona preta. Possível. Não dá para ver o braço dele usando uma câmera normal. Mas se eu tirar uma foto com uma câmera que, ao invés de detectar a luz visível, ela detecte o infravermelho emitido pelo corpo da pessoa, dá para enxergar aqui, ó, o que está por baixo da mão da pessoa, não, né? Mas da lona, né? O que está por baixo da lona. E isso é uma imagem de infravermelho, onde quanto mais para cima aqui nessa escala de cores eu estou mais quente, quanto mais para baixo eu estou mais frio. Professor? Oi? Me tira uma dúvida. Por que dá para perceber o cabelo do cara aí, do quengo dele, e não dá para perceber do cavanhaque? Ou a minha vista que está meio ruim? Não é só a vista que está ruim, não. É porque a quantidade de cabelo que ele tem na cabeça é bem maior do que no cavanhaque. Se você, eu posso, quando passar o slide, se você der um zoom aqui, dá para ver alguns dos fios. Mas o que é que causa essa diferença aqui, né? Porque essa imagem, o que ela está dizendo é a cor daquela parte que a câmera detectou. E o nosso cabelo, quem tem bastante cabelo, né? Hoje em dia eu tenho bastante cabelo, então, essa parte do cabelo, ela perde calor muito rápido. E essa é a principal função evolutiva do cabelo dos seres humanos, que é resfriar a cabeça. O cabelo serve para deixar a cabeça mais fria. Então, ao contrário do que muita gente pensa, quem tem aquele black power não fica com a cabeça pegando fogo porque tem muito cabelo. Muito pelo contrário, a temperatura ali da cabeça está super agradável para quem tem um cabelo com bastante volume. O cabelo serve como um isolamento. E aí, se você olhar aqui, ó, tá vendo que o roxinho, que é a cor que o cabelo tá, é menor do que a cor que a cabeça está?
cabelo está mais frio do que o resto da cabeça, ele serve como isolamento. Então, quando tem bastante cabelo, o isolamento é bom, aí você consegue enxergar aqui, ó, os fios de cabelo na imagem térmica. Já o cavanhaque dele não é tão volumoso assim, né? Ele é bem curtinho, então dá para ver muito pouco aqui nessa imagem, tá bom? Quando eu passar o slide para vocês, se quiser dar um zoom, dá para ver um pouquinho melhor, que tem alguns fios de cabelo aqui. Uma utilização que a gente tem feito muito, mas muito hoje em dia, né, graças à infelicidade dessa pandemia, é não o uso de câmeras de infravermelho, mas o uso de termômetros de infravermelho, né? Muito provavelmente todos vocês já tiveram a temperatura de vocês medidas por um termômetro daqueles de pistola, né? Que a pessoa aponta o medidor para uma certa região do seu corpo para identificar se você está com febre ou não, no controle de entrada do supermercado, por exemplo. Infelizmente, hoje, praticamente no Brasil inteiro, a gente está fazendo medições completamente erradas da temperatura com aquelas pistolas. Por quê? Porque a gente usa um padrão de temperatura, de dizer, se você tiver com temperatura acima dos 37 graus, você está com febre. 37 graus significa que você está com febre se essa for a temperatura da sua cabeça. Se a sua cabeça estiver a 37 graus, então você está com febre. Mas outras regiões do seu corpo podem atingir os 37 graus sem você estar com febre. Ou outras regiões do seu corpo podem estar a uma temperatura bastante abaixo de 37 graus, mesmo você estando com febre. Qual é o ponto que essa medição é mais ineficaz? Infelizmente, é o que vocês mais devem estar acostumados a terem a temperatura medida. É no pulso, né? Tá cheio de lugar, tá quase em tudo quanto é lugar, por conta de uma notícia falsa espalhada, por conta de uma fake news espalhada por grupos anti-ciência e que consideram que qualquer medida de combate à pandemia é uma medida que está incorreta, que está sendo feita para lhe prejudicar, de dizer que aquela pistolinha que mede a temperatura, ela emite uma radiação que faz mal para o cérebro. Se você for medido na cabeça, você vai sofrer de câncer no futuro por conta dessas medições. Essa notícia é completamente falsa. Primeiro porque o aparelho de medida, né, aquela pistola laser, pistola de medição de temperatura, ela não emite radiação, ela detecta a radiação que você emite, não é ela que emite radiação. Ela vê qual é a radiação infravermelho que você está medindo e está emitindo, e baseado nessa radiação que você emite, ela diz a que temperatura o seu corpo está. Então, não é a pistola que emite a radiação, é você. Então, se alguém corre o risco de desenvolver um câncer por conta da radiação que está sendo submetida, é a pistola, não você. A pistola não vai desenvolver câncer, eu estou brincando, tá? Mas se houvesse alguma possibilidade de alguém ser prejudicado por conta da radiação emitida, ia ser a pistola, porque é ela que está recebendo a radiação, não é você. Algumas dessas pistolas têm uma luzinha, né? Tem um laserzinho na ponta. Aquele laser não faz medição de nada. Aquele laser serve só para a pessoa que está medindo saber em que região é que ela está medindo a temperatura. Porque a pistola, ela mede, o detetor dela é direcional. Então, ele só mede o que vem de uma certa direção. Aquele laser serve para dizer, é dessa direção que eu estou medindo. Porque se a pistola medisse qualquer região, quando você apertasse na pistola, ela ia medir a temperatura do ambiente, de tudo que está ao redor. E não é assim que ela funciona. Ela mede a temperatura de uma região. Hoje em dia, o pessoal tem usado o seu pulso. Professor, e tem usado o pulso. Oi, fala. Então quer dizer que minha mãe passou a minha infância inteira medindo errado porque ela botava o termômetro debaixo do meu sovaco. Não. Aí é outra história. Os termômetros, aqueles termômetros eletrônicos e termômetro de tubo, eles conseguem medir tranquilamente a sua temperatura tanto pelo sovaco quanto pela boca, né? Os dois dão uma medida. Nessa imagem aqui não vai dar para ver muito bem, porque a pessoa está usando camisa, está tudo coberto, mas se esse cara tivesse sem camisa, a gente ia conseguir perceber que a temperatura que você tem aqui nessa região da cabeça, ela meio que se espalha por toda essa região inicial do tronco. Então, quais são as regiões que aquela temperatura de 37 graus realmente significa febre no seu corpo?
é na região que pega a sua cabeça e um pedaço aqui do tórax, e inclui as axilas. Então, medir a temperatura pela axila ou pela boca e dizer que 37 graus é febre, está correto. Isso é porque essa região tem mais ou menos a mesma temperatura. Agora, por exemplo, a palma da sua mão, ela tem uma temperatura completamente diferente da sua cabeça. Inclusive, quando você está com febre, é muito comum que a palma da sua mão fique fria, enquanto que a sua cabeça está pegando fogo. Então, não dá para dizer que a medida da temperatura do pulso diz que você está com febre. Muito pelo contrário, se você medir o seu pulso e a temperatura estiver muito baixa, isso é um sinal de que você está com febre, porque as extremidades do corpo esfriam quando você está com febre, enquanto que a região da cabeça e do tórax fica mais quente. Então, a medição com a pistola pelo pulso, ela não dá uma medida real de se você está ou não com febre. A medição correta tem que ser na têmpora, na região da têmpora. Pode ser, na verdade, qualquer direção do rosto, mas ninguém quer, como você deve estar usando máscara, então essa região do seu corpo aqui, ó, da sua cabeça, está indisponível para medir, né? Então a temperatura tem que ser medida por aqui mesmo, pela testa. Esse é o jeito correto de se dizer que, se eu medir aqui e tiver 37 graus, a pessoa está com febre. A sua mão pode estar a 37 graus e você não está com febre. Isso não é um sinal, tá bom? A outra região que eu quero falar... Opa, acho que vai dar tempo. Alguém levanta a mão? Pode falar. Professor, por isso que eu percebi um padrão em relação à maioria das pessoas que iam medir aqui no pulso. Sempre tem, a maioria das vezes dá 35,5, 35 e 36. 35 graus, se a sua cabeça, né, se a região do seu corpo tiver 35 graus, não, eu sei que é no pulso, é só uma observação. Se essa região do seu corpo, que pega a cabeça e o tórax, tiver a 35 graus, você está perto de morrer, porque a temperatura é muito baixa, seu corpo está quase parado. Né, não está em atividade biológica. Né. E na cabeça, assim, tem que ser quanto? A cabeça, a gente considera... 37 graus é uma febre leve. E aí, considerando que a gente está num país tropical, você pode estar com a sua cabeça a 37 graus só por causa do sol que bateu no caminho até chegar lá. Então, acima dos 37 graus, a gente vai dizer que realmente, se essa região estiver acima de 37, você está com febre. Se estiver abaixo do que isso, está tranquilo, você não está com febre nenhuma. Está acima dos 37 já é um sinal forte de que você está com febre. Posso avançar? Falar aqui do outro, né? A outra região do espectro interessante é a do ultravioleta. E é na região do ultravioleta que a gente recebe a maior parte da radiação do Sol. A gente enxerga a luz que vem do Sol, e aí parece que o Sol emite muita luz visível, mas na verdade ele nem emite tanto. Se eu comparar com as outras regiões do espectro, ele emite uma certa quantidade de... Perdi a palavra. De raios infravermelho. Não é uma quantidade muito grande, pode parecer estranho isso, mas não é uma quantidade muito grande, é tanto que se a gente sai da atmosfera terrestre, fora da atmosfera terrestre, nem é tão quente assim, porque a quantidade de raios infravermelho, que é o calor radiante que o Sol emite, não é tão grande, comparado com as outras, né? Emite um pouco de luz visível, mas a maioria da luz emitida pelo Sol está na região do ultravioleta. E essa região pega aqui o finalzinho do espectro visível, né, nos 790 terahertz, e vai até algumas dezenas de petahertz. Né? Então, o terahertz, né, que tinha visto, significa 10 a 12. Né? E o peta é 10 a 15 hertz. Então, essa é a região que o Sol emite a radiação ultravioleta. E essa radiação a gente divide ainda em 3 pedacinhos. Né? Os raios ultravioletas são divididos em 3 pedaços. O primeiro pedaço é chamado os raios UVA. Os raios UVA são o comecinho, né? Tá mais perto aqui dos 790. E são os raios UVA que causam bronzeamento, porque eles estimulam a produção de melanina na pele. Então, quando você se bronzeia, o que você quer é receber raios UVA para que a melanina seja estimulada e você ganhe um pouquinho mais de cor na sua pele. Uma frequência um pouquinho maior do que a da UVA, a gente chega no UVB, que é uma região que causa aquela vermelhidão na pele, sabe? Quando você vai na praia e passa um pouquinho do ponto, o tempo que fica no sol e a sua pele fica vermelha, aquela vermelhidão é uma reação do seu corpo ao excesso de raios UVB, de raios ultravioleta, né, na faixa
do UVB. E a mais energética, a ponta final do ultravioleta, são os raios chamados UVC. Esses raios, a grande maioria deles são absorvidos pela camada de ozônio da Terra, né? A gente está protegido de boa parte dos raios UVC. Essa redução, essa proteção, ela vai ficando cada vez menor quanto maior é o tamanho do buraco que a gente tem na camada de ozônio. Para nossa sorte, graças a muitas campanhas campanhas globais, inclusive, de modificação nos hábitos e de substituição de alguns materiais que emitem gases que destroem a camada de ozônio, a gente tem conseguido, ano após ano, diminuir um pouco o tamanho do buraco na camada de ozônio. Em compensação, a gente está emitindo outros gases que têm aumentado o efeito estufa, né? Então a gente cobriu um santo para descobrir o outro, mas o buraco na camada de ozônio tem um pouco menor, então a gente está mais protegido desses raios UVC. Os raios UVC, eles têm um potencial altamente cancerígeno, né? Então, quanto maior a quantidade de raios UVC que você está sujeito, maior é a probabilidade de você vir a desenvolver no futuro um câncer de pele, por exemplo, tá bom? Quando você vai à praia, você provavelmente usa um protetor solar, né? E esse protetor, ele nos protege não da luz visível, não do infravermelho. Então, o infravermelho é o que faz você sentir calor, né? Faz você achar que está quente o ambiente. O protetor solar não protege disso. Então, você vai à praia, você vai sentir o calor que está fazendo na praia. Não protege da luz visível, mas protege da luz ultravioleta. E provavelmente vocês já viram lá nos seus protetores, né, uma coisinha chamada o FPS do protetor, né? Você compra o protetor, aí tem lá, fator 15, fator 30, fator 50. Que danado é que é esse número? O que é que ele mede, né? Vou passar aqui 3 minutinhos, desculpa aí, tá? Eu compenso isso no intervalo. Só para a gente terminar essa parte dos raios ultravioleta. Aquele númerozinho que está lá, o fator de proteção, aquele 15, 30, 50, ele mede o seguinte: ele mede qual é o tempo mínimo, a razão entre o tempo mínimo que você precisa ficar no sol para sua pele ficar vermelha usando o protetor, dividido pelo tempo mínimo que você vai ficar exposto ao sol para sua pele ficar vermelha sem o protetor solar. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: imagina que isso depende de pessoa para pessoa. O tempo específico depende de pessoa para pessoa, tá? Mas a proporção não depende. E assim, imagina que você vai à praia, vou dar um exemplo meu, por exemplo. Se eu for à praia e não colocar o protetor solar e ficar no sol, eu sei que em 7 minutos no sol, eu vou ficar com a minha pele vermelha. 7 minutos com o braço direto no sol, sem protetor solar, a minha pele vai ficar vermelha. Se eu consigo ficar 7 minutos com a pele vermelha sem o protetor solar, e eu usar, por exemplo, esse protetor de fator 30, quer dizer que eu vou poder ficar no sol, sem a minha pele ficar vermelha, 30 vezes esse tempo. Então, 30 vezes 7 minutos. Eu vou poder ficar com 7 vezes 3, 21, 210 minutos no sol, sem ficar com a minha pele vermelha. É isso que o fator de proteção mede. Quanto tempo você pode ficar no sol sem a sua pele ficar vermelha, em relação ao que ficaria se você não tivesse colocado nada. Então, esse tempo é igual para todo mundo? Não é. Tem gente que fica com a pele vermelha em 1 minuto de sol. Normalmente são pessoas que têm a pele mais clara. Pele mais clara significa menos tempo. Pele mais escura, mais tempo. E é por isso que é muito comum vocês verem que quem tem a pele mais negra pode usar um fator de proteção 15, que não vai ter problema nenhum com vermelhidão na pele depois de 2 horas na praia. Mas uma pessoa com a pele mais branca, se usar o protetor fator 15, em 5 minutos ela já está com a pele vermelha, porque o efeito é mais nocivo nela, né? Pergunta da Alice: professor, é verdade que dentro de casa é para usarmos protetor porque o sol ainda age em casa, ou isso é fake news? Não, isso é verdade. Claro que é com muito menos intensidade do que se você tiver exposição direta, né? Então, a menos que você tenha uma pele muito clara ou tenha algum problema, alguma doença de pele que faça com que você esteja mais suscetível
a problemas por conta da iluminação, então você vai precisar, sim, usar protetor dentro de casa. Se você não tem nenhum problema, tipo, eu não tenho nenhum problema de pele e eu tenho a pele um pouco mais escura, eu não preciso me preocupar com usar protetor dentro de casa. A não ser, claro, que eu vá ficar na minha janela, que o sol bate direto, né? A janela do meu quarto é voltada para o nascente, então, de 5 horas da manhã até 10h30 da manhã, o sol entra direto no meu quarto. Se eu tiver ali, exposto direto ao sol, é melhor que eu use um protetor solar. Mas nesse ambiente que eu estou, por exemplo, que a luz só bate de forma indireta, não bate luz do sol aqui em momento nenhum, né? A luz do sol bate na parede, a parede reflete e dá essa iluminação toda que vocês estão vendo aqui. A minha casa é toda branca, né? Então, algumas pessoas vão precisar sim usar o protetor solar dentro de casa, outras pessoas não. Agora, se você precisa sair na rua, qualquer pessoa que precisa sair na rua, o ideal seria que sempre utilizasse protetor solar. Nem sempre é possível, nem todo mundo tem condições de comprar protetor solar e usar todos os dias, mas é aconselhável sim, tá bom? Vamos fazer aqui uma pausa, parar aqui a gravação para a gente fazer uma pausa.